Esta cantiga chama-se precisamente Roubou-me Deus. E eu quero dizer-vos, sem querer defender ninguém, que me interessa um pouco que me roubem ou não me roubem Deus. O que me chateia, o que me aborrece mesmo é que me queiram roubar os empregos, os salários, a saúde, a reforma. Isso é que eu não gosto. E é por isso que eu estou aqui. Roubou-me Deus. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubou-me a pátria, a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Cantar quem rouba é meu desejo, mas de mim mesmo todos me roubam. Quem cantarei? Quem cantarei? Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubou-me a pátria, a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubou-me a voz quando me calo e o silêncio, mesmo se falo. Aqui del Rei, quem cantarei? Isto foi uma cantiga de Zeca Afonso. E agora vou cantar outra cantiga do Zeca Afonso para acabar esta minha intervenção, né? E esta cantiga chama-se Por Trás daquela Janela. E podia ser uma cantiga, uma simples cantiga de aniversário, uma cantiga de anos, se por acaso esta janela, por trás desta janela, não fosse a cela onde estava preso às ordens da PIDE este amigo de que o Zeca Afonso fala. Por trás daquela janela. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela não se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portal. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse e um grito enorme se ouvisse de uma criança a nascer, talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse e a tua voz me ajudasse a cantar. Mais forte é pedra moleira e a fé tua companheira,
mais certa é flecha certeira e os rios que vão para o mar. Na noite que segue ao dia, na noite que segue ao dia, o meu amigo lá dorme de pé. E o seu perfil anuncia naquela parede fria uma canção de alegria no vai e vem da maré. Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmão. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, não se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portal. Por trás daquele portal, por trás daquele portal. Obrigado. E espero que tenham gostado desta intervenção cultural que aqui tivemos. Não fosse a cultura uma das nossas principais bandeiras nesta candidatura. Como todos sabemos, desde há já muito tempo, nós vivemos numa altura de uma verdadeira ditadura transparente da dívida e da chantagem que sofremos por esse monstro. E somos bombardeados diariamente com a inevitabilidade que ela representa ou a falta de alternativas. E com isso destrói-se tudo aquilo que temos conquistado nos últimos 40 anos ou mais até, e tudo que são os nossos direitos fazem-nos passar por direitos voláteis e perdemos o resultado das lutas sociais nos últimos anos. Esta crise e a forma de a combater faz-nos pensar muitas vezes que as soluções podem ser encontradas em vários sítios, e vê-se muita gente a dizer num discurso muito perigoso que não faz sentido falarmos de esquerda e de direita, mas acho que hoje em dia uma forma mais óbvia do que alguma vez vê-se perfeitamente quem é que está de um lado de favorecer grandes grupos económicos, o capital, os seus interesses megalómanos, e quem por outro lado quer defender as pessoas e o emprego e a educação, e nunca pondo de lado as questões ambientais e da cultura, porque nunca uma crise económica pode significar que há assuntos decrescidos e assuntos da política para partidos pequenos. O Bloco de Esquerda apresenta-se assim como uma forma local de ouvir as pessoas e combater a austeridade e as políticas de direita de dentro para fora. É nas autárquicas que nós podemos ver em primeira mão o que é preciso resolver. E as competências das câmaras são muitas e as das juntas podemos achar que não, mas também têm a capacidade de intervir diretamente. E nisto vemos que houve um grande erro deste governo, entre tantos incontáveis, que foi destruir juntas de freguesia, aliás, freguesias no país inteiro. Aqui em Matosinhos ficamos reduzidos a 4 uniões de freguesias. E isto pode parecer que é meramente uma questão de poupar algum dinheiro, mas mesmo que esse fosse o argumento, estamos a falar de uma quantidade ínfima de um orçamento muito grande que tem um retorno de cidadania gigantesco, obviamente. Mas mesmo assim, perante esta reorganização que nos foi imposta, o Bloco de Esquerda compromete-se em todas as freguesias
tratar todas as questões locais e não sobrepor os interesses de uma relativamente a outra. Propomos uma série de medidas de aproximar as pessoas à política e fazer ver que, portanto, sendo a política local a forma mais interessante de o fazer, que as coisas nunca têm de ficar como estão e não podemos adormecer quando há coisas à nossa volta que não correm minimamente da maneira que deviam correr. Somos por uma maior atividade cultural na Senhora da Hora. Não creio que uma junta de freguesia deva funcionar como funcionávamos com a Associação de Estudantes, que nem era tanto assim, se calhar, que se limita, uma junta de freguesia que se limita a organizar meia dúzia de eventos, entretenimento. A cultura é entretenimento, mas nem todo entretenimento é propriamente cultural. E com isto defendemos, por exemplo, a reconstrução do, infelizmente, ardido pavilhão, antiga estação de comboios, que ardeu há uns anitos, para um espaço cultural onde se possa haver exposições, onde todos os artistas de Senhora da Hora e de São Mamede em Festa possam dar a conhecer a sua arte e se possam fazer eventos verdadeiramente cultural para a nossa expansão de todos. São Mamede, felizmente, possui, recentemente construída, uma praça, mas também muito mal aproveitada e que merece requalificação. A Senhora da Hora, uma cidade, temos de ter em mente que estamos a falar de uma freguesia com 2 cidades, portanto mais uma coisa que claramente não correu bem na reorganização das freguesias. A Senhora da Hora, embora seja uma grande cidade, grande fisicamente mesmo, desenvolveu-se, como sabemos, por causa da EFANOR, da linha do comboio e da igreja, dos fenómenos religiosos associados portanto, àquilo que deu o nome à cidade. Nós não estamos nesta campanha, nesta candidatura, com promessas fáceis e populismo, que é uma coisa muito perigosa, que leva alguns candidatos a proporem equipas de vigilância nas ruas, que deu o resultado que sabemos em muitas ocasiões na história. E nós estamos conscientes do desafio que nos propomos. E temos, felizmente, muita gente envolvida nesta candidatura, que dá todo o seu tempo para que Matosinhos venha a tornar-se um concelho mais justo e um concelho mais sustentável. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Fernando Queiroz e coube-me a mim ser o primeiro candidato da lista apresentada pelo Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas de 2013. E estas eleições decorrem num momento em que, para Portugal e, claro, para Matosinhos, vivemos uma situação que nunca imaginaríamos que pudesse ser possível acontecer depois do 25 de Abril, que pudesse ocorrer em pleno século XXI. Não era, há algum tempo atrás, imaginável que alguém trabalhasse arduamente, ganhasse o seu salário e não consiga sair da situação de pobreza. Não é aceitável que hajam tantas famílias sem água, sem luz, sem bens alimentares essenciais, porque o que ganham não chega sequer para o mínimo. Uma política forte com os fracos e fraca com os fortes é assim o governo de PSD-CDS. Às autarquias cabe, em nossa opinião, fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para se oporem e minimizarem, tanto quanto seja possível, as consequências nefastas, as consequências horríveis desta política de austeridade. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda propõe a criação de um fundo de emergência social que apoie as famílias, tantas famílias, que não conseguem manter os seus familiares idosos, portadores de deficiências profundas,
nas instituições que os acolhem, porque não têm dinheiro, ainda que apoiadas pela Segurança Social, não têm dinheiro para cobrir a mensalidade que cabe às próprias famílias. São mais de 20 mil os desempregados que neste momento temos em Matosinhos. Para isso será claramente necessário investimento. Nós acreditamos, estamos firmemente convencidos que é preciso dar um primeiro impulso inicial com o investimento público, embora naturalmente seja necessário investimento de outras origens, nomeadamente da economia social. A Câmara não pode, como sempre fez, ficar à espera que apareça um qualquer investidor que se propõe a fazer investimentos, sempre a troco de benesses, sempre a troco de terrenos, sempre a troco de alterações do plano diretor municipal, sempre a troco de isenções fiscais. Não. A Câmara tem que ter uma postura arrojada, tem que ter uma atitude proativa, tem que saber o que quer, tem que saber o que nós queremos. Mas dizem-nos, mas agora não há dinheiro, como é que vamos fazer? Não é verdade, não é verdade. Temos um novo quadro de referência estratégico, um novo quadro de fundos comunitários. A Câmara tem que saber como captar esses fundos mais e melhor do que o que tem feito. Tem que envolver, tem que transferir esse conhecimento para as empresas, tem que transmitir esse conhecimento para as organizações de economia social. No fundo, tem que envolver toda a gente neste esforço de criação de emprego, porque é disso que nós hoje precisamos. Durante muito tempo, Matosinhos era conhecido pelas pescas, chegou a ser o maior porto de pesca do país, era conhecido pelas suas conservas, mas quando nos anos 80 o professor Cavaco Silva era primeiro-ministro, ele quis que nós perdêssemos a nossa fileira das pescas. Ele quis que nós perdêssemos o nosso acesso ao mar. Na altura, o presidente da Câmara de Matosinhos, esse quis que nós deixássemos de viver do mar e passássemos a viver das vistas para o mar. Esse quis apostar na especulação imobiliária. Nós temos, e a proposta do Bloco de Esquerda é que se faça diferente. A proposta do Bloco de Esquerda é que a aposta no mar tem que ser uma aposta estratégica, tem que contar com as pescas, tem que contar com o transporte marítimo, pois claro, tem que contar com as plataformas logísticas, e elas aí estão, e estamos a falar de investimento público, tem que contar com o turismo, com os cruzeiros, mas também com a investigação, com as novas tecnologias e também com os desportos náuticos. Isto é, o mar é uma oportunidade que nós temos aqui já à porta, a mão de semear. O programa de reabilitação e regeneração urbana tem também que ter em conta aquilo que é o edificado, aquilo que são os prédios, aquilo que, no fundo, a estrutura física da nossa cidade. E tem que o fazer cuidando do próprio património municipal, e são vários os edifícios que estão devolutos há tantos anos. Veja-se ali em Matosinhos o quarteirão da Real Vinícola. Quem é que não conhece a antiga agência da Caixa Geral de Depósitos na Rua Brito Capelo? Há quantos anos aquilo está parado? Há quantos anos está sem empréstimo? Há quantos anos está a degradar? E há instrumentos para fazer isso. A Câmara podia utilizar o código do IMI e penalizar as casas que estejam devolutas ou que estejam, enfim, degradadas ou mesmo em ruínas. A Câmara deve substituir e fazer as obras. Durante algum tempo lança as casas no mercado de arrendamento e, enfim, ao fim desse período, devolve as casas ao seu, enfim, sempre legítimo proprietário. E isto pode ajudar a dinamizar. Isto cria um novo aspecto na cidade. Isto torna as coisas mais dinâmicas. E é desse dinamismo que precisamos, porque eu creio que se há crítica que se possa fazer ao atual Executivo Camarário é que parece estar cansado.
parece estar farto da rotina. Reparem que o atual Presidente da Câmara já lá está há 24 anos, 16 como vereador e agora 8 como Presidente. E é natural que entre naquele rame-rame no que sempre fez. Há alguma falta de criatividade. Deve apoiar a produção cultural local, a produção de cultura local que respeite a identidade, que respeite a nossa cultura, no fundo que respeite aquilo que nos torna únicos, a nós matosinhenses. E essa política passa também, naturalmente, pela criação de uma Casa da Cultura que seja um centro de recursos onde se possam misturar músicos com escultores, pintores com arquitetos, enfim, todas as artes performativas ou figurativas, de forma em que jovens criadores que estejam no início das suas carreiras ou até grupos amadores possam ali criar e trocar as suas experiências. E quando falo em melhor ambiente, eu dou-vos um exemplo muito concreto. Aqui bem próximo, e quero falar-vos do Rio Lessa. O Rio Lessa está, como direi, pouco melhor do que um esgoto a céu aberto. Ainda que há dias tive a oportunidade de passar ali no Araújo e vi o rio completamente castanho, cheio de espuma, com cheiro nauseabundo. E isto acontece porque o rio tem sido maltratado, especialmente perigosos. E refiro-me aos estabelecimentos da petroquímica, a refinaria, os depósitos de hidrocarbonetos. Tanto que Matosinhos está considerado, juntamente com Sines, um dos concelhos onde o risco é maior. Nós defendemos também que, mais do que dar subsídios, a Câmara deve contratualizar com as corporações de bombeiros a prestação de serviços de proteção e segurança. E estes são só alguns exemplos, eu vou já terminar, das propostas do Bloco nesta candidatura em Matosinhos. As pessoas sabem, as pessoas estão habituadas que com o Bloco, que o Bloco é o partido da exigência democrática, do rigor, da transparência. E isso é com estes valores também que nós nos comprometemos. Porque as pessoas sabem que quando há um eleito do Bloco, as contas são mais certas, a democracia está mais viva e atuante. No dia 29 de setembro esperamos contar com votos matosinhenses. Esperamos poder estar representados em todos os órgãos autárquicos, seja a Câmara, seja a Assembleia Municipal, sejam as 4 uniões de freguesias. E esse vai ser o primeiro dia de um trabalho intenso que esperamos partilhado com toda a população, no sentido de tornar Matosinhos um concelho justo e um concelho sustentável. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. É curioso que, à medida que o tempo vai ficando mais frio, a verdade é que a temperatura política está cada vez mais quente, porque é já no domingo que as eleições se realizam e é já no domingo que nós temos essa prova grande de exercício democrático, mas também de escolhas profundas para o nosso concelho e para o nosso país. Ouvimos aqui 2 intervenções diferentes, no estilo, na participação, na idade, mas 2 intervenções com convicções fortes. E eu vou começar pela intervenção do Gonçalo. O Gonçalo demonstra como no Bloco se lida com a juventude. Não de forma paternalista, não de forma tarefeira, não são aqueles que são chamados para colar cartazes e são depois desresponsabilizados nas ações, mas são exatamente aqueles que, como iguais, porque iguais são como todos os cidadãos, têm as convicções e a capacidade de dar a cara por elas nas listas do Bloco.
mais do que qualquer conversa sobre dinossauros, de qualquer ideia de inevitabilidade de termos os mesmos do costume, nos mesmos sítios do costume, esta é a grande prova que o Bloco de Esquerda traz para a regeneração da democracia. O grande impulso que dá para mostrar que nós não estamos aqui reféns daqueles que lá estiveram sempre no poder e que temos aqui jovens capazes, com capacidade para fazer toda a diferença. E hoje não é um dia qualquer, porque esta apresentação de candidaturas é um espaço de uma enorme afirmação da liberdade de escolha de todos nós. Num dia como hoje, isso é ainda mais importante. Hoje é o dia 23 de setembro de 2013. Há um ano e pouco atrás, o então Ministro das Finanças dizia que hoje seria o dia do regresso aos mercados. Estava traçado, ele olhou para as estrelas, astrólogo como era, e não falhava. Hoje era o dia dos regressos aos mercados, estava tudo alinhado. O tempo passou, os meses passaram, e o regresso aos mercados não aconteceu. Bem pelo contrário. Aquilo que tínhamos dito que ia acontecer, que isso sim era inevitável, que os cortes iam causar mais dificuldade às contas públicas, iam destruir a economia porque traziam desemprego, isso verificou-se. E o segundo resgate, que é o contrário, o oposto do regresso aos mercados, é o que está mais próximo de acontecer. O Governo agora diz que, bem, o segundo resgate provavelmente está mesmo aí, mas a culpa não é nossa. Nós aqui dizemos exatamente o contrário. A culpa é do Governo. E ele sabia que quando cortava salários, estava a atacar a economia. Quando cortava pensões, estava a semear o desemprego. Quando cortava direitos, dizia que o caminho era para uma sociedade mais desigual, com mais precariedade, com mais dificuldade na vida de cada um de nós. Ora, eles sabiam tudo isto e insistiram. Por isso não é nenhum acaso que nós não estejamos no regresso aos mercados. A inevitabilidade desta política era que nós ficássemos pior. E isso foi o que eles conseguiram. E por isso, no dia de hoje, curiosamente, há poucos dias nestas eleições autárquicas, nós percebemos não só a incompetência da política, mas como as escolhas e os resultados das escolhas desta política. No dia do regresso aos mercados, é também o dia em que vem o Presidente do Banco Central Europeu dizer que nós não temos liberdade, que não temos escolha. Podemos não gostar, mas os mercados são brutais. E por isso, se nós não fizermos o que os mercados querem, nós então teremos que nos haver com a fúria dos mercados. Ora, nós andamos uns séculos para trás. Estamos no momento em que se fazem sacrifícios em nome dos santos, e que os santos agora são os mercados. Querem sacrificar a vida de todos nós no altar da finança para que os sacrossantos mercados não sejam incomodados. E eles são brutais, e pela brutalidade deles querem transformar em brutal a nossa vida. Ora, se o regresso aos mercados não chegam, se os mercados continuam brutais, apesar de todos os cortes, se nós todos já percebemos que cortar mais não impede qualquer brutalidade dos mercados, apenas diz que eles percebam que vale a pena apertar com eles, porque se apertamos, eles vão cortando. Então, porquê é que se segue esta política? Porquê é que continuamos a insistir nela? E a resposta está exatamente nas mesmas palavras de Mário Draghi. Dizia ele, continue-se com as privatizações. Ora, é isso que eles querem. Destruir aquilo que nós durante décadas construímos. Aquilo que para nós era a liberdade. E aquilo que nós queremos enquanto sociedade. Destruir isso para que fique na mão de uns poucos. Há uma música, e até para fazer um pouco a transição daquele foi o momento inicial, há uma música que definia o sentimento de liberdade no pós-25 de Abril. Quando o povo português disse que estava farto de ser oprimido e que face à opressão se levantou e disse que queria uma outra sociedade. Essa música de Sérgio Godinho, de Nobre Liberdade, resumia assim aquilo que nós queremos. A paz, o pão, a habitação, saúde e educação. A paz, o pão, a habitação, saúde e educação. E por último, na educação, onde nós já percebemos que há um ministro que lhe cheira que esta liberdade não pode ser assim, que ele quer voltar àquele tempo da outra senhora, em que era tudo a ferro e fogo nas escolas e onde as escolas eram só para alguns e os outros que fossem trabalhar. Ora, é este país da liberdade que nós queremos, que construímos durante décadas, é este país que também vai a votos no próximo domingo. E é por isso,
na semana do regresso aos mercados que ficou adiado para as calendas, onde nos dizem que são precisos mais cortes para acalmar esse tal fantasma que paira sobre o país, nós hoje dizemos que aqui juntamos força para no dia 29 bater o pé à finança, porque pelas nossas vidas nós não nos sacrificamos, os nossos direitos, a nossa vida, para dar aqui as benesses para eles. É certo que eles vão dizer sempre que os mercados não aceitam. Essa é a chantagem do costume. Os mercados, pelos vistos, não aceitam nada, a não ser que nós lhe imponhamos aquilo que queremos. Porque eles já sabemos aquilo que o povo nos diz. Há um ditado bastante antigo. É que quanto mais nos baixamos, mais se nos vê uma parte que nós queremos escondida. Ora, se assim é, se o povo já aprendeu e já nos deixou este ditado, então aprendamos com ele também na nossa vida. Hoje o Governo disse que do lado que estava é do lado que quer continuar a estar. Do lado em que atira as pessoas para este sacrifício para os mercados e que os direitos são para ser cortados e que aqueles que descontaram durante uma vida toda, afinal, não deveriam ter confiado no Estado. O Governo novamente hoje insistiu, junto dos sindicatos, que aquelas que eram as pensões de quem descontou durante uma vida inteira no trabalho que fazia para o Estado são para ser cortadas. De uma forma nunca vista. Com retroatividade, entenda-se. Aqueles que têm uma reforma que foi calculada em 2005, em 2006, que já há 7, 8 anos que recebem a reforma, que já sabiam as regras, já sabiam o que podiam gastar, o que é que não podiam gastar, aquilo com que podia contar, vem o Estado hoje dizer, este Governo, esqueçam aquilo que nós falamos, esqueçam aquilo que estava escrito, esqueçam tudo, porque os mercados assim mandam. E por isso mesmo querem cortar novamente nas pensões. Eles vão dizer, porque isto vai falhar, porque é inconstitucional, eles vão dizer que é por isso que vem o segundo resgate. Mas nós sabemos bem, este Governo não gosta da Constituição, governa contra ela. Mas não só governa contra ela, tenta ter na Constituição esse tubo de escape da falha da sua governação. Essa é a real fraqueza do Governo. O Governo não tem saída e por isso vai conduzir-nos ao segundo resgate. E porque nós não podemos deixar o país na mão do Governo para ele tirar novamente para o sacrifício do novo resgate, nós temos que bater o pé no dia 29. E é por isso que é diferente votar no Bloco de Esquerda que votar no PSD e no CDS. Não tem aqui ninguém que tivesse andado de mão dada com Passos Coelho ou com Paulo Portas. Não tem aqui ninguém que tivesse andado a defender a política da austeridade. Mas também não tem aqui ninguém que defenda a privatização da água como fez o PS. Não tem aqui ninguém que defenda que afinal a gestão das contas públicas é um tiro ao déficit para se agradar à Troika e para ter aqui uma negociação para se manter o memorando. Não. Aqui estão realmente boas pessoas que querem mais e melhor Matosinhos, mas que não se enganam do lado que estão. E estão do lado das pessoas, não dos mercados. Do lado dos nossos vizinhos, não do lado das negociatas. Do lado daqueles que querem mais e melhor Matosinhos para os matosinhenses e não para outros lucrarem à custa dos matosinhenses. Estas são as escolhas que fazem toda a diferença. E por isso no dia 29 são estas as escolhas que estão em cima da mesa. As pessoas têm motivos para estarem descontentes com a política? Têm. Motivos para estar descontentes com muitos políticos. Mas a política, o espaço da decisão é de todos nós. E se nós deixarmos para os outros, as escolhas são as escolhas nossas, aquelas que são as nossas opções, então o resultado que teremos é outros a decidir sobre aquilo que é importante nas nossas vidas. E isso já sabemos. Será o Passos Coelho a dizer aquilo que quer. Será Paulo Portas a dizer aquilo que quer. Será até um inseguro seguro a dizer aquilo que quer. Matosinhos fica melhor com mais Bloco de Esquerda. Os matosinhenses terão no Bloco de Esquerda a força da defesa dos seus interesses. E no dia 29 estaremos cá com a mesma convicção que estivemos hoje e que estaremos no dia 30. Para nós as eleições não são um fim, são mais um passo na construção de uma sociedade que nós queremos mais justa, mais solidária, mais fraterna, mas muito mais para aquilo que é o nosso desejo para Matosinhos. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre
você diz não, vocês estão aí todos contentes, mas agora vou ter que cantar a primeira quadra para acabar, não é? Só vocês, vá lá. Pergunto ao